a nossa adoração, para manifestar a nossa fé no único e digno de receber todo louvor. E você sabe qual é o nome dele, não sabe? Jesus Cristo. Por isso estamos aqui mais uma vez, nesse propósito lindo, constante, né, de nossos corações, de exaltarmos ao nosso Deus. Por isso eu queria saber, quem está desanimado, diga amém. Quem está animado, dá um glória a Deus aí, meu irmão. E é isso aí. E a gente continua nessa tocada, amém? Legal, pega a sua Bíblia e abra lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Quem estava aqui no dia 19 de fevereiro e no dia 26 de fevereiro, os acadêmicos da fé, estávamos aqui na escola da fé, também louvando, adorando a Deus, não é? E vocês vão se lembrar, ou talvez alguns se lembrem, que eu havia comentado que tinha um ponto que numa próxima oportunidade a gente iria complementar ou completar aqueles ensinamentos, aquela mensagem que a gente estava trazendo para vocês nesses 2 domingos pela manhã. E hoje chegou a oportunidade. Legal? Então a gente vai estar mostrando isso aí, mostrando um ponto crucial daquilo que eu queria justamente mostrar para vocês nesses domingos que nós estivemos juntos aqui pela manhã. Então, Hebreus capítulo 11, versículo 1, texto que todos nós conhecemos, não é? E que está em alta em nosso espírito, em nosso interior, diz o seguinte, olha: ora, a fé é o firme fundamento do quê? De coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Então, está ali algum probleminha também, né, no nosso slide, mas vamos ver se a gente consegue ali, vê aí, Fernandinha, se a gente consegue aí acertar. Acho que tem um detalhezinho ali, lá no início, parece que está sobreposta aí, ok. Bem, gente, a gente começou a mostrar alguns pontos fundamentais sobre essa realidade aí, de nós estarmos firmados nesses claros princípios estabelecidos por Deus através da revelação de Hebreus capítulo 11, versículo 1. E aí a gente vê fundamentos claros em relação à nossa tocada de fé, nossa jornada de fé. Porque nós sabemos que a palavra de Deus tem esse propósito, sempre nos conduzir à prática. Não é por acaso que uma das partes da armadura de Deus é o Evangelho, ou as sandálias do Evangelho da preparação da paz. E é interessante que essa sandália eram, na verdade, sandálias que remetiam, né, aos soldados, aos exércitos romanos, aonde eram sandálias de couro que tinham, na verdade, travas de ferro, para que quando eles estivessem na batalha, eles não viessem escorregar. Da mesma maneira, nós calçamos as realidades, os princípios da palavra de Deus, para que jamais venhamos nos desviar delas. E a palavra, o evangelho do Senhor, se torna justamente o fundamento daquilo que nós praticamos, daquilo que nós vivemos no nosso dia a dia. Por isso que nós calçamos e devemos calçar a cada dia essa parte essencial da armadura de Deus, que são as sandálias do Evangelho da preparação da paz. Ou seja, quando eu medito na palavra, quando eu me volto para a palavra no meu dia a dia, nessa total dependência do Espírito Santo, eu tomo automaticamente as verdades de Deus de tal maneira na minha vida, no meu coração, que eu começo a andar de acordo com aquilo que a palavra do Senhor diz. Eu começo a andar à altura daquilo que a palavra do Senhor me revela. E fé é justamente isso, é você viver à altura, é você expressar com atitudes e comportamentos aquilo que a própria palavra de Deus te revela. E glórias a Deus, que ali está uma clara revelação que nos conduz a uma prática constante. E eu mostrei para vocês, nesses dias pela manhã, está ali um pouquinho, né? Vamos ver se a gente consegue, mesmo com aquele probleminha ali no slide, mostrar essas
verdades ali, ou alguns pontos, eu mostrei justamente que o termo certeza ali fala de quê? De fundamento, porque vem justamente de uma palavra no original grego que fala sobre uma substância, uma essência concreta que o quê? Que traz sustento. Por isso que Jesus, em Mateus capítulo 7, versículos 24 e 25, ele nos fala que é aqueles que ouvem, e mais o quê? E praticam as minhas palavras, compará-lo-ei àquele prudente edificador que constrói a sua casa sobre a rocha. Independente de qualquer situação, ele vai permanecer de pé. Afinal, Paulo mostrou para nós o seguinte: o que nos mantém de pé é a nossa fé, é a nossa certeza, é justamente esse fundamento que nos coloca de pé, é essa certeza, é essa fundamentação, é esse balizar constante, diário, que nos faz caminhar numa certeza, porque justamente certeza ali fala originalmente de uma substância, de uma essência concreta que sustenta a nossa caminhada, que sustenta a nossa vida de fé, inclusive. E é interessante que a palavra certeza, e eu falei aqui nos 2 domingos de fevereiro, que também tem o significado literal de título de propriedade. Então, certeza fala de substância concreta que sustenta, mas também tem essa conotação, essa ideia de título de propriedade. Então, a gente já começa a entender algumas coisas aí. É a certeza, ou seja, a fé é a certeza firmada sob uma substância concreta. Irmãos, olha só, gente, graças a Deus que a gente não está firmado em utopias, em coisas que não são atingíveis por nós. Glórias ao Senhor que nós estamos firmados em realidades que cada um de nós pode viver no nosso dia a dia, porque afinal de contas, nós temos não só a iluminação do Espírito Santo, mas nós temos também a condição, a habilitação que Ele nos dá para viver naquilo que Ele tem nos mostrado. Gente, Deus é maravilhoso, porque Ele não só nos mostra como viver, mas Ele também nos dá condição para viver o que Ele nos mostra. Eu vou repetir isso para vocês, isso é demais. Deus não só nos mostra como viver, Ele nos dá condição para viver aquilo que Ele nos mostra. Você fica animado comigo nisso aí? Porque eu fico animadão, gente, é demais isso. O meu Deus é demais. Então, fé é a certeza firmada sobre uma substância concreta, que é nada mais, nada menos do que a sua própria palavra revelada em nosso espírito. E eu fico muito feliz com essa realidade, com esse princípio bíblico ali, porque graças ao Senhor que a palavra de Deus não é um mistério não revelado. Eu vou repetir para vocês também, a palavra de Deus não é um mistério não revelado. A palavra de Deus é a revelação de Deus para a sua vida. Todos os dias que você se voltar para Deus nessa dependência contínua dEle e ao mesmo tempo meditando na sua palavra, escutem, você vai entender o coração de Deus, porque afinal de contas 1 Coríntios capítulo 2 nos fala sobre isso, nos fala sobre a ajuda que o Espírito de Deus nos dá constantemente para que seja revelado para nós aquilo que nos foi dado gratuitamente em Cristo Jesus. Todo dia é dia para você ouvir aquilo que você tem em Cristo Jesus. Todo dia é dia para você entender os seus deveres, mas também os seus privilégios em Cristo Jesus. Todos os dias é dia para você entender os planos e os propósitos de Deus para a sua vida. Todos os dias é dia para você entender os propósitos e os planos de Deus para a sua vida. Todos os dias. Por isso que a gente vive nessa realidade maravilhosa de estarmos firmados numa substância concreta, em algo que simplesmente nos faz, através da revelação da palavra de Deus, ter um sustento, uma sustentação, numa confiança contínua em Deus. A fé é a certeza firmada sobre uma substância concreta, a palavra, que sustenta a nossa confiança em Deus, trazendo o que para mim e para você? Segurança
não futura, mas segurança hoje, porque a fé é do agora, a fé é do hoje, trazendo segurança presente acerca de uma realidade que ainda vou receber, mas essa fé é uma certeza, essa fé é um fundamento tão forte, essa fé é uma substância tão concreta, essa fé é um título de propriedade, algo que eu já tenho de uma maneira tão real, que eu trago o futuro para agora. Tudo que o Senhor já me concedeu em Cristo é meu hoje, eu já recebi, e sob essa realidade eu começo a caminhar. Sobre essas realidades concretas da parte do Senhor, eu passo a caminhar. A minha caminhada diária se torna uma consequência daquilo que eu sei que eu tenho em Cristo Jesus, pela revelação da palavra de Deus. Isso é fé. Aleluia. Olha só, quando você se enquadra nessas realidades que eu acabei de mostrar para você, faz com que esta fé se torne o quê? Um título de propriedade, concedido por quem? Minha gente, é Ele que te concedeu. Ele te concede um título de propriedade que faz com que te garanta, Ele mesmo vai garantir. Olha só, gente, a garantia que as promessas de Deus irão se cumprir na sua vida não vem de mim, porque senão você estava perdido. Não vem de homens, não vem de pessoas que são tão quanto limitadas como você, mas vem do Deus Todo-Poderoso que fez os céus e a terra. É Ele que faz com que você viva de tal maneira que você possa ter a garantia dada por Ele, que você vai viver o cumprimento de todas as promessas do Senhor na sua vida. Não é homem que está te garantindo isso, mas o próprio Deus. Olha, o que a Bíblia fala, que Deus não é homem. Aleluia. Deus não é homem. Gente, Deus não é homem. Deus não é limitado, não. Deus não é aquele que, mesmo com boas intenções que alguém possa ter para fazer algo de bom na sua vida, Ele não tem muitas das vezes a condição de fazê-lo, a possibilidade de fazê-lo. Mas o teu Deus é o Deus Todo-Poderoso. Ele pode todas as coisas. Então a fé é isso, é fazer com que esta fé se torne um título de propriedade mesmo, além de fundamento, de uma substância concreta que te sustenta, que sustenta a sua fé. É um título de propriedade concedida pelo próprio Deus, que te garante o cumprimento de todas as suas promessas. Por isso a fé é a certeza de coisas que eu espero, porque eu já sei que são minhas. É propriedade, minha gente, é propriedade. Olha que coisa maravilhosa. A fé se apropria. A fé se apropria. Como fato real, o que não é revelado aos seus sentidos. Eu não tenho que ficar firmado naquilo que eu vejo, naquilo que eu sinto. Eu fico firmado nesse fato real, que fé é um título de propriedade. Portanto, eu me aproprio hoje daquilo que eu espero da parte de Deus amanhã. Viver a cada dia o hoje de Deus é justamente isso. A fé se apropria como fato real, o que não é revelado ainda, por exemplo, pelos nossos olhos, por aquilo que eu estou vendo com os meus olhos naturais. Gente, deixa eu te falar uma coisa sobre oração. Olha só, todas as vezes que você ora, escute isso aí. Você busca a Deus, você coloca todas as coisas debaixo do governo do reino dos céus, você não pode estar vendo absolutamente nenhuma mudança ao seu redor. Mas escuta que eu vou te falar, todas as vezes que você ora, todas as vezes que você pede, todas as vezes que você confessa em fé o que a palavra do Senhor diz que Deus falar, que Deus fará, olha só, o mundo espiritual já está se movendo a seu favor. No mundo invisível espiritual, já há um movimento celestial para que as promessas de Deus se cumpram na sua vida. Eu não posso estar vendo nada, mas Deus já está se movendo. O reino de Deus já está se movendo a meu favor. Portanto, fé é você se apropriar como fato real o que ainda não está revelado. Ainda que os seus sentidos não estejam vendo, você já tem uma certeza, uma realidade no seu espírito. Deus é fiel para cumprir cada uma de suas promessas na minha vida, porque fé é a certeza,
é a substância concreta que sustenta a minha fé, é um título de propriedade. Eu já tenho, minha gente, já é meu, a propriedade já me pertence, já é meu. Tudo que Deus me mostrou, me revela e me concedeu na sua palavra, não me pertencerá, já me pertence, afinal, é Novo Testamento, é testamento de Deus, e pelo que nos consta, testamento é o último desejo de alguém para aqueles que ele deseja conceder algo. Então Deus já desejou todas as coisas para a minha vida, está escrito, está registrado no fórum celestial. Está registrado no fórum celestial, minha gente. Está lá no cartório de Deus. Está lá em cima, é meu, é propriedade minha. E eu posso te provar isso com um texto bíblico. Bendito seja o Deus que já nos abençoou. Aleluia! Que já nos abençoou, minha gente, que já nos abençoou, com toda a sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. O diabo não pode lá tirar, porque no céu quem reina é o Senhor, na terra quem reina é o Senhor. Aleluia! Aquilo que é seu, o diabo não pode tirar, é só você se firmar nas sandálias do evangelho da preparação da paz. Eu estou andando sobre esse evangelho. O que ele diz, eu me posicionarei. O que ele diz para eu fazer, eu farei. É simples assim. Continuamos animadão? Então vamos lá, meu filho. A fé, por causa desse fato real de apropriação em Cristo, a fé se descansa. Gente, olha só, deixa eu te falar uma coisa. Sabe como que eu tenho, assim, me percebido nos últimos, mas esses últimos conta muitos anos atrás? Eu estou me sentindo numa rede que foi colocada entre duas palmeiras ou dois coqueiros, como queiram. E ainda por cima, o anjo me traz um coco com uma água de coco deliciosa, e ele providencia para que eu não precise nem colocar a mão no coco. Ele providencia aqueles canudinhos e coloca um sobre o outro, para que eu só fique assim, ó. Eu tô, minha gente, só é minha esposa sabe, a mulher mais linda da face da terra, ela, e não venha dizer que não é, porque ela é minha mulher e está acabado, ela é minha esposa, hein? Ela sabe quantas coisas nós já passamos, tantas pressões, tantas opressões, tantas dificuldades, mas graças a Deus não houve variação em nossos corações, em nossas atitudes. Sabe por quê, gente? Porque o Deus imutável está conosco dia após dia, você entende? Quando você baliza a sua fé, olha eu imitando o pastor Elinho aqui, ó. Quando você baliza a sua fé nesse Deus imutável, a imutabilidade de Deus, esse atributo lindo de Deus, é uma das coisas mais gloriosas que nos dá esperança, porque se Deus é imutável, o amor dele por você também é imutável. Se Deus é imutável, todas as promessas que ele tem para a sua vida também são imutáveis. Então isso me traz o quê? Esperança. Passando por tantas dificuldades e pressões, uma coisa eu sei, que o Deus imutável está comigo. Então eu posso confiar, eu posso me descansar na redinha, debaixo de palmeiras ou coqueiros, e a rede fica tão afastadinha que o coqueiro não cai na sua cabeça, ou o coco não cai na sua cabeça, só tomando aguinha de coco fresquinha. Minha gente, o fato é o seguinte, vocês sabem muito bem, a gente não diz que não há pressões, tristezas, angústias. A gente anda sobre as angústias, sobre as tristezas, apesar delas virem, mas elas não podem nos dominar, porque nós nos descansamos no Deus que nos ama. E por conta disso a gente age de acordo com esse fato real de apropriação daquilo que é nosso. E por causa disso também nós somos sustentados por este fato. Amém, Fátima? A gente é sustentado por esse fato. Que fato real é esse? Nós já temos o que a palavra de Deus diz que a gente tem. Ok. Bem, a Bíblia fala que a fé também é o que, gente? É a convicção daquilo que os nossos olhos
não veem com os nossos olhos naturais. E esse termo convicção, literalmente ele fala de prova. A gente poderia dizer, assim como a gente vai ver daqui a pouco, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que os nossos olhos ainda não viram. Então, convicção, no original, é justamente prova. E olha só, prova fala de uma evidência. É uma prova concreta. 1 Pedro capítulo 1, versículos 7 a 9, Paulo fala assim, olha, vocês não viram Jesus Cristo com os seus olhos naturais, mas vocês creem nele e o amam. É a minha realidade e a sua também. Você não viu Jesus, você não viu Jesus fisicamente, mas há uma realidade tão profunda no seu espírito, que é mais real do que o mundo material, do que o mundo físico, que simplesmente você o ama, e por você amá-lo, você responde em fé, em obediência, em comprometimento para com ele. E ainda, a Bíblia nos fala ali em 1 Pedro 1, 7 a 9, que por causa dessa resposta de amor a ele, você vai ter um gozo inefável, uma alegria que ninguém pode tirar, uma paz que excede a todo entendimento, graças a Deus, que a fé é a evidência, é a prova concreta que tudo aquilo que a palavra de Deus diz se torna uma realidade na minha vida. Estamos juntos, gente? Bem, a verdadeira fé tem que ter fé para ver aquela partezinha lá de cima, tá? Mas olha só, a verdadeira fé não está baseada em evidências naturais, mas tem como prova final e absoluta a palavra de Deus. Gente, nós sabemos desses conceitos, claramente, a gente já sabe disso, mas olha só, a verdadeira fé não está baseada em evidências naturais. Tá legal? Ah, que bom, pastor Eren. Olha só, aqui tá legal, gente, lá aqui tá meio complicado, ok? Então, graças a Deus que aqui tá bom. Legal. Então, olha só, a verdadeira fé não está baseada em quê, gente? Quem te falou que você tem que tocar para crer? Eu só creio se eu tocar na... Que negócio é esse? Nós sabemos que fé é você simplesmente crer para ver. Nós precisamos, gente, estar sempre renovados com essas realidades bíblicas. A gente não pode largar isso de jeito nenhum no nosso dia a dia. É isso que sustenta a nossa caminhada, a nossa jornada. A verdadeira fé não está baseada em evidências naturais, mas tem como prova final, evidência final e absoluta a palavra de Deus. Legal. Então, olha só, Hebreus 11:1, na versão Almeida, corrigida fiel, ACF, diz assim, ó, ora, a fé é o firme fundamento, substância concreta que sustenta das coisas que se esperam e mais o quê? E a prova, evidência concreta das coisas que se não veem. A salvação já foi consumada. Eu tenho tudo em Cristo. A minha salvação eterna já está guardada. E todas as bênçãos que acompanham a minha salvação já me pertencem em Cristo Jesus, porque fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. As realidades eternas, como aquilo que Deus faz no meu dia a dia, já me pertencem em Cristo Jesus. Ainda também é a prova das coisas que se não veem. Aleluia. E vamos lá, vamos continuar. Então olha só, veja que era a partir daí que eu iria continuar no último domingo de fevereiro, no dia 26. Então, olha que coisa interessante, gente. É um fator importante para que a gente entenda determinados princípios que tem que nos conduzir à prática. Olha só essa declaração. Essa verdade do versículo 1, da fé ser o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, já era uma realidade na vida dos antigos. Quem são esses antigos? Os crentes do Velho Testamento. Aquela nuvem de testemunhas que são relacionadas justamente em Hebreus 11. Olha só o que diz Hebreus 11:2. 11:2. Pois pela fé os antigos obtiveram o quê? Que tipo de fé era essa? A fé do versículo 1.
Os crentes da velha aliança, que são relacionados em Hebreus 11, eles tiveram bom testemunho porque eles também firmaram a sua fé naquilo que Deus disse a respeito deles e daquilo que Deus faria. Eles esperavam que o Senhor iria cumprir as promessas, eles não tinham evidência, prova nenhuma, a não ser a palavra que Deus havia liberado para eles. Eles já viviam essa realidade. Está claro isso para vocês? Mas olha só, mas há uma diferença. A diferença do agir e do favor de Deus na nova aliança. É verdade que os antigos, que os crentes da velha aliança já viviam à altura de Hebreus 11:1. Mas há uma diferença clara do agir e do favor de Deus na nova aliança. Eu vou te explicar por quê. Porque tem uma pessoa envolvida nisso aí. Tem uma pessoa que, na verdade, havia sido profetizada que haveria de vir. Se o Velho Testamento aponta para o futuro do Messias, nós olhamos para o passado e podemos declarar: o Messias já veio, ele é a substância de toda a vontade revelada de Deus para a sua vida. A diferença, a forma de Deus agir, gente, os princípios da velha aliança não mudaram. Inclusive, Paulo nos ensina a nós olharmos para os princípios da velha aliança, porque elas têm ainda muito a nos ensinar. Mas a forma de nós nos chegarmos a Deus agora não está baseada em cerimoniais, não está mais baseado em sacerdócio humano imperfeito, não está baseado agora em sangue de animais, naquilo que eu vejo com os meus olhos. Agora a minha fé está totalmente baseada numa pessoa, e essa pessoa é Cristo. Essa pessoa é aquele que simplesmente veio cumprir tudo aquilo que a lei exigia. Por isso que nós somos justiça de Deus, porque em Cristo Jesus tudo foi cumprido. Todas as exigências da velha aliança foram cumpridas em Cristo, porque ele viveu perfeitamente. Por isso que ele pôde te substituir na cruz do Calvário. Cristo viveu perfeitamente, sem pecado algum. Por isso que ele foi o teu cordeiro imaculado naquela cruz, para que você vivesse debaixo de um favor, aleluia, e de um agir divino ilimitadamente maior do que o Velho Testamento. Isso é maravilhoso demais. E a prova está aí, ó, Hebreus 8:6. O que diz lá? Agora é nova aliança, gente. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador do quê? De uma superior aliança. Eu fico animado com isso aí. Instituída, fundamentada, firmada, originada no quê? Com base em superiores promessas. Não tem como você se tornar um crente saudosista daquilo que Deus fez no Velho Testamento se você já tem a substância hoje em Cristo Jesus. É, meu filho. Quantas coisas Deus realizou no povo de Israel. Olha só, eu quero te dizer que Deus já realizou coisas maiores para você em Cristo Jesus. É só você pegar, de fato e de verdade, em prática, o título de propriedade, tudo aquilo que te pertence em Cristo, e viver aquilo que a palavra do Senhor diz, se descansando e agindo e sustentando a sua fé em quem Jesus Cristo é. Se há um fundamento, se há uma prova clara daquilo que Deus tem na minha vida, esse fundamento e esta evidência é a pessoa bendita de Jesus Cristo. O livro de Hebreus é uma revelação, gente. Todo o livro de Hebreus, tudo que é desenvolvido nesse livro é uma revelação da superioridade de Cristo. Desde os primeiros versículos isso fica evidente, sobre a criação, sobre os profetas do Antigo Testamento. Jesus não foi um dos profetas, ou mais um profeta, ele é o profeta de Deus. Sobre os anjos, nessa época aí, havia já um grupo de judeus que simplesmente estavam cultuando anjos. E Paulo, ou o escritor aos Hebreus, mandou
claramente isso. Jesus é superior à criação porque Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é superior aos profetas porque, na verdade, aquilo que os profetas diziam a respeito dele se cumpriu na perfeição de quem Ele é, na morte, na ressurreição, na ascensão e na exaltação dele. Ele é superior do que os anjos porque, afinal de contas, os anjos só vieram a existir porque a palavra disse: sejam criados, e a palavra é Jesus Cristo, e eles estão submetidos à soberania do Senhor Jesus Cristo. Ele também é superior a Moisés, ou seja, a lei da velha aliança, porque ele veio instituir uma aliança superior, sendo mediador, portanto, de uma aliança superior, que é instituída em superiores promessas, e ele é superior a todo o sistema sacerdotal levítico. Enquanto os hebreus estavam firmados ainda em algumas dessas realidades ali, focando a sua fé nisso, o escritor aos Hebreus disse o seguinte: olhe para Jesus, o autor e consumador da sua fé, aquele que gera fé e aperfeiçoa a tua fé até o fim. Gente, o que estava acontecendo aí? Por que foi escrita essa carta? Sim, para mostrar princípios de realidades da vontade revelada de Deus para a sua igreja. Mas o que estava acontecendo aí é que os hebreus estavam sendo, aqueles que haviam professado a sua fé em Cristo Jesus, estavam sendo perseguidos pelas suas próprias famílias. Os seus próprios pais ou familiares estavam expulsando esses crentes judeus que haviam professado a sua fé em Cristo, simplesmente renegando as heranças, não os aceitando mais como da família, porque eles não criam em Jesus como o Messias. E havia uma pressão muito grande, até mesmo deles, ou alguns deles, de abandonarem a fé. E aí é escrito é escrita esta carta para edificar a fé dessas pessoas que estavam sob pressão. Gente, o livro de Deus é uma carta do Senhor para mim e para você. Cada dia você pode ser consolado e edificado em meio às maiores pressões da sua vida. Porque o que firma a nossa caminhada não é aquilo que a gente sente em nossas almas, ou aquilo que a gente pensa na nossa cabeça, é aquilo que o Senhor já instalou no nosso espírito. E o que Deus instalou no nosso espírito, que Jesus Cristo é superior a tudo e a todos, inclusive as aflições que você possa ter no seu dia a dia, as pressões ou opressões malignas que você pode ter no seu dia a dia. Ok? Jesus, ele é superior. Enquanto os hebreus estavam focados ainda em todos aqueles cerimoniais da antiga aliança que eram realizados pelos sacerdotes levitas, o escritor aos hebreus estava mostrando: Jesus, ele cumpriu toda a lei, agora ele é o nosso sumo sacerdote. Gente, olha só, vai lá para Hebreus capítulo 4, olha que coisa linda, que texto maravilhoso. Olha, Hebreus capítulo 4. Versículo 13, vamos lá, 4:13. Diz a palavra do Senhor assim, olha: e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Agora, olha que coisa linda, olha que consolo, gente. Olha que palavra de edificação, de consolo para a igreja. Nós temos sim que prestar contas a Deus das nossas atitudes, se a gente sair fora daquilo que a palavra do Senhor determina. Mas você não está sozinho nesta caminhada de fé. Você percebe isso? Você vai olhar para as suas fragilidades, para aquilo que você sente, para as dúvidas que vêm na sua cabeça, para uma dificuldade que você já está sofrendo há tanto tempo. Mas olha só, você não está sozinho nesta caminhada.
Nós não podemos estar juntos o tempo todo, para um dar suporte um ao outro. Mas existe um sumo sacerdote, que é Jesus Cristo, que intercede por você, porque Ele sabe pelo que você passa. Ele sabe as pressões, as opressões, as faltas que você pode ter. E Ele intercede por você, por aquilo, ou com base naquilo que Ele mesmo passou. Porque olha que palavra de consolo, o que o versículo 14 diz. Tendo, pois, nós temos Jesus, olha, nós temos Jesus, tendo, pois, quem? A Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote. Nós não estamos mais firmados, nós não buscamos a Deus baseado num sacerdócio humano. Nós, a igreja, que somos os sacerdotes na face da terra, para manifestar a vontade do Senhor aos homens. O fato é que antes, na velha aliança, as pessoas se firmavam totalmente naquilo que os sacerdotes poderiam fazer por eles em termos de intercessão. Mas agora, a nossa intercessão não é feita por alguém tão imperfeito como nós. Agora a intercessão a nosso favor é feita pelo grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, aleluia. Conservemos, portanto, o quê? Firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se do que, minha gente? Das nossas fraquezas. Antes foi Ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Pai, eu estou contigo nisso. Minha gente, toda e qualquer pressão que você possa viver, você não pode se esquecer que há um grande sumo sacerdote perfeito, e tudo que ele pede o Pai concede. Tantas quantas são as promessas de Deus para as nossas vidas, há no Senhor Jesus o sim e o amém. Aleluia! Ele vai te ajudar a você viver tudo aquilo que você já recebeu como propriedade, como aquilo que já é seu em herança, por causa da pessoa de Cristo Jesus. Por isso que a gente está firmado no fundamento. Essa fé é o nosso fundamento. Porque aquilo que nós esperamos, nós temos a ajuda constante do grande sumo sacerdote que intercede por nós, que passou por tentações, por aflições, por pressões, tentações e até mesmo uma ação direta do inferno contra ele, mas ele permaneceu de pé. E ele vai fazer você permanecer de pé, porque ele intercede por você. Gente, a fé. Não sei se você vai se lembrar, na primeira parte do nosso ensino, no dia 19, eu mostrei a ênfase que eu queria dar sobre a fé. Portanto, a fé de Hebreus 11:1 está firmada em todas as doutrinas e revelações a respeito de Cristo. Porque o livro de Hebreus é uma revelação da superioridade, da glória que há em Cristo Jesus. Quando ele chega no ápice de todos os ensinamentos que ele estava desenvolvendo em Hebreus, ele começa Hebreus 11:1 falando, olha, a fé, tudo que foi revelado a respeito, todas as doutrinas, o que são aí? Todos os ensinamentos apostólicos que foram ministrados e ensinados a respeito de Cristo, é justamente a nossa firmeza. A fé está firmada em todas as doutrinas e revelações a respeito de Cristo. Eu só estou de pé hoje aqui por causa dele. Eu te garanto, minha gente, eu só estou aqui hoje por causa dele. Eu nasci num lar cristão. Eu sou uma segunda geração de pastor. Meu pai já era pastor. E eu nasci aí debaixo dessa graça abençoada, né? Eu me converti a Cristo Jesus muito cedo, porque o fato de você nascer num lar cristão não significa que você já está salvo. Mas com calça curta ainda, eu recebi Jesus como Senhor e Salvador. Tinha meus 8, 9 anos de idade. E, gente, foi uma experiência genuína. Eu nunca mais larguei Jesus Cristo. Eu nunca me desviei do Evangelho de Jesus Cristo.
E não ache que isso é mérito meu, não. É porque desde o início da minha caminhada eu entendi que Jesus Cristo é o fundamento da minha jornada. Mesmo na minha falta de entendimento pleno, mesmo na minha criancice, nas minhas imaturidades, eu já tinha um entendimento que Jesus Cristo é o fundamento da minha fé. Por isso que é tão importante você inculcar as verdades de Deus nas mentezinhas dos seus filhos, porque essa semente vai frutificar. Na adolescência eu fui cheio do Espírito Santo. Foi poder de cima, poder de baixo, era fogo de tudo quanto é lado. Fui queimado do alto da cabeça à planta dos pés. Falei em línguas espirituais. Salmodiei. Comecei a cantar em línguas espirituais e fui embora. E eu nunca mais larguei o poder do Espírito de Deus, minha gente. Nós não ficamos de pé por causa de nós, mas é por causa de Jesus e do poder do Espírito em nós. Muito cedo eu já liderava jovens na igreja, com os meus 20 aninhos, já estava ali à frente de jovens e aquela coisa toda. E aí então Deus colocou no meu coração para ir lá para o Pantanal. Pantanal, do Mato Grosso, Corumbá. E eu subi afluente do Rio Paraguai com um missionário canadense. Eu entreguei as minhas férias, porque eu já trabalhava, dava duro. Eu trabalhava no banco, não era o Banco da Praça, não, era uma instituição financeira. Mas trabalhava, estudava, ia para a universidade à noite, trabalhava, chegava no trabalho, 9 horas da manhã, saía 6 horas, ia direto para universidade, dava duro, mas eu entregava. Deus colocou isso no meu coração, para eu entregar as minhas férias, para falar a palavra em lugares que o evangelho não tinha sido edificado ainda. E eu fui com esse missionário canadense, a gente subiu os rios, ou Rio Paraguai e suas afluentes, a gente foi pregando o evangelho de Jesus. Eu já preguei para a gente sentada. Você está muito bem, meu filho, você está muito bem, porque a gente pregava para pessoas que sentavam em pedaços de madeira, e a gente pregando a palavra de Deus, e aquela coisa toda. Depois Deus me enviou, sabe para onde? Para o sertão, aí Rutinha, para o sertão da Paraíba. 87 eu fui para Corumbá, 88 eu fui para Souza, sertão da Paraíba. Eu entrei para aqueles matagais lá, aqueles lugarejos, que tinha lugares, pais, 30 anos atrás. Eita, ficando velho. Mas há 30 anos atrás, eu entrava em lugarejos que nem eletricidade tinha, minha gente. E sabe como a gente ia de um lugarejo para outro lugarejo? Eu vou te explicar como: a cavalo e no sol da lua cheia. Atravessava lama, ia para lugares pregando Jesus. E aí tinha dia que as pessoas me convidavam para entrar nos seus casebres, e quando eu olhava a água, aquela água de poço branca, é isso que eu vou beber, é o que está me oferecendo. Eu ia lá, bebia, e eu entrava em comunhão, falava de Jesus Cristo. 88, 89, 90 e 91, indo para esses lugares pregando a palavra de Deus. Todos os anos das minhas férias eu ia e falava daquilo que o Senhor já estava gerando no meu espírito. Pessoas se convertendo, igreja presbiteriana, gente sendo batizada no Espírito Santo, gente cheia do Espírito de Deus. E a gente foi tocando a nossa caminhada de fé nessa certeza: Jesus é o fundamento e o poder do Espírito Santo é capacitador. E eu ainda liderava os jovens, solteiro. Eu ensinava para eles: vocês não podem ficar namorando um dia com um dia com o outro, vocês não podem ser ficantes. Garoto. Eu com os meus 20 e poucos anos ensinando isso para os garotos. E quem tinha que dar o exemplo? Quem? Eu. Mas teve um dia que eu falei: Senhor, me dá uma namorada, poxa. Ok, eu vou cumprir, eu vou... E aí, irmãos, eu lembro, congresso jovem, escuta essa, Rafa, congresso jovem,
Eu cantando, ele é o leão da tribo de Judá, Jesus quebrou nossas cadeias e nos libertou, ele é a rocha da minha... Todo animadão. Gente, escuta isso que eu vou te falar. Olha só, escuta o que eu vou te falar. Não há coisa mais linda do que você ser um adorador. Alguém que manifesta gratidão em todo o tempo, mesmo na pressão de não ter uma namorada. Mesmo na pressão, pastor, eu quero casar. Tem mulheres que, inclusive, Jesus, não volta antes, eu quero casar. Tem dessas coisas, não tem? Tem. E é interessante que tem mulheres que pedem, se eu quero casar, não volta antes. Tem mulheres que pedem, se eu mato esse homem, não aguento mais. Isso que eu vou te falar. Pastor Onofre, escuta essa. Pastor de uma grande igreja. E ele um dia foi, numa das reuniões, dar uma palavra para as mulheres. Olha só, à tarde. Culto das mulheres. Seria o mover deles, né? Ele foi dar uma palavra e ele sentiu no coração de fazer um apelo. Eu queria saber, quais são as mulheres que não estão mais aguentando seus maridos? Pelas atitudes broncas, pelas grossuras, pelos comportamentos. Olha só, eu queria... Isso, na verdade, era um teste, porque ele queria dar um ensinamento depois, entende? De bobo ele não tinha nada. E ele, então, fez um apelo. Eu queria saber quais são as mulheres que querem que seus maridos morram. Gente, isso está gravado, isso aconteceu. Quem são as mulheres que querem que Deus leve os seus maridos hoje? Minha gente... Foi verdade. Gente atropelando as cadeiras, chegando na frente. Estão rindo? Mas é verdade isso. É verdade isso. Mas sabe o que ele ensinou para eles? Sabe como seus maridos vão morrer? Como a velha natureza deles vão morrer? Se vocês forem a cura para eles. Mulher que é mulher faz o seu marido morrer. Mas não fisicamente, mas nas suas atitudes e comportamentos contrários às realidades da palavra de Deus, com a sua própria vida, com o seu próprio comportamento. Gente, a mulher que edifica a casa. O homem pode liderar, mas é a mulher que constrói. Entende isso? E eu queria, como eu falei antes, tem meninas, Senhor, não volta antes de eu casar. Tem outras, Senhor, mata esse homem, não quero mais. E eu estava sozinho. Já fazia um tempo que eu tinha que ser exemplo. Aquela garotada, eu explicava, eu ensinava para eles. O negócio de ficar ficante não é de Deus, aquela coisa toda. E eu lembro que eu estou lá. Ele é o leão da tribo de... Eu era ministro de louvor antes de ser pastor. Ele é o leão da tribo de Judá, Jesus, que... Todo animadão, né? Aí de repente eu vejo aquela morena passar assim. Você sabe aqueles filmes... Assim, quando o refletor fica... E aí tem aquele ventiladorzão e os cabelos esvoaçam. Vocês viram isso? Foi a visão que eu tive. Gente, parecia Hollywood celestial. Nós já nos conhecíamos, não é? E tal, ela fazia parte da juventude, mas aquele dia Deus mostrou, é ela. Aí eu entrei em ação, né, meu amigo? O trabalhador é digno do seu salário. Eu comecei a trabalhar, meu irmão. Eu comecei a cercar moça nos corredores. E aí ela foi fisgada. E até hoje, 22 anos de casado, feliz pra caramba. Sabe, gente, tudo firmado numa realidade. Se Jesus prometeu, Ele vai conceder. Fundamento, entende? Fundamento. Gente, Deus quer te ver provido abundantemente, ter um sustento sem precedentes em todas as áreas da sua vida. Casamento é a mesma coisa. Ela é a única e definitiva mulher da minha vida. Nunca tive outra mulher, ela é a minha única mulher. Eu sou o único homem dela.
Quando Jesus é o fundamento do seu casamento, nada te para, nada te derruba. E depois de servir na igreja, lá em Filadélfia, Igreja Batista, Nova Filadélfia, 17 anos, nós fomos assim, desafiados para implantar uma igreja em Jacarepaguá, a Viver em Fé. E fomos para lá em 2003. O local da Viver em Fé, que o pastor Elinho foi lá, era um centro de macumba. Uma resistência espiritual terrível. Nós chegamos lá, uma das primeiras coisas que a gente fez quando Deus me falou que ali era o começo de tudo. Aleluia. Eu peguei uma picareta e o outro pegou aquele martelão grande, como se chama? Sexta-feira, marreta, sexta-feira, alguém chamando de sexta-feira, não sei porquê. E a pessoa que trabalhava ali para os demônios da época, a gente colocou todos aqueles quartos abaixo, minha gente. Eu tinha há 1 ano e meio saído do banco, não da praça, lembra? E já estava no ministério integral, com meu pastor, o servindo, já há 1 ano e meio, foi quando nós fomos enviados para implantar Viver em Fé em Jacarepaguá. E essas mãozinhas finas de escritório, pegou uma sexta-feira, uma marreta e junto com outra lá, a gente derrubou os quartinhos. Você sabe que a gente fez um entulho para depois colocar o cimento em cima. Ele ainda falou, vamos aproveitar nada, colocar tudo para baixo? E nós iniciamos um trabalho lá com 4 pessoas e mais a minha família. Gente, muita aprovação, minha gente. E um dos cultos animadão, pregando o evangelho. Eu estava pregando para 4 pessoas e mais a minha esposa. Só que uma estava olhando assim para mim. Sabe aquele olhar de raio-x, não está entendendo nada? Parado. A outra pessoa que estava me ouvindo, estava assim, ó. E eu animadão, pregando a palavra. E a pessoa, o meu público. O terceiro, eu não sei o que aconteceu, porque a gente começou no terraço de uma casa ao lado, onde a gente iria construir o espaço, não é? Nós, então, tinha um banheirinho no final do terraço. Eu não sei, toda hora aquela menina se levantava para ir no banheiro, só e voltava. Não passava 10 minutos, se levantava e voltava. Meu público. Olha o quarto. Olha o quarto. Assim, gente. Mas sabe o que nos sustentou? Jesus. 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 E graças a Deus, quando nós saímos com Deus, nos confirmou para sermos a Academia da Fé. Nós deixamos uma igreja já estruturada, com uma condição de expansão. Estamos hoje aqui, minha gente, na certeza que a gente chegou até aqui porque Jesus é o nosso fundamento. A gente não pode abrir mão disso, vocês entendem? Nós não podemos abrir mão de centralizar Jesus Cristo como a razão, a prova, a evidência e o fundamento da nossa fé. Amém, minha gente? Bem, a fé é esse ato de crer na totalidade de todas as doutrinas a respeito de Cristo reveladas na palavra de Deus. A fé bíblica é essa. A fé genuinamente bíblica está firmada numa pessoa, não em coisas. Não é simplesmente doutrinas, mas numa pessoa. O que sustenta o evangelho, o que sustenta as profecias bíblicas que se cumpriram nele é uma pessoa. E essa pessoa é Jesus. Eu queria te convidar nesta noite a você ficar de pé e a colocar totalmente a sua fé nele. Totalmente a sua fé nele. Na pessoa dele, na glória dele, no sacerdócio dele, no poder dele, na compaixão dele, no amor dele. Jesus é apaixonado por você. Responda a ele nessa noite com paixão também. Entrega totalmente a sua vida ao Senhor Jesus, porque todo dia, inclusive para a igreja, é dia de entregarmos as nossas vidas ao Senhor. Você pode fazer isso nessa hora? Você pode colocar todos os seus
as suas expectativas nele, na pessoa dele, na glória dele, no poder dele, na majestade dele, na fidelidade dele, na imutabilidade dele, na onipotência dele. Você pode fazer isso agora, em nome do Senhor? Faça isso, feche os seus olhos, só um minutinho só. Faz isso agora. Começa a falar: Deus, eu entrego a minha vida totalmente a Ti, firmado na pessoa de Jesus Cristo. E a partir de hoje eu não vou abrir mão disso. Eu não vou abrir mão disso. Eu não vou abrir mão disso. Faz isso agora, meu irmão. Esse é o segredão para a sua vida, sabe? Você ficar firme até o fim. Não retroceder na fé. Diante de tantas dificuldades, problemas, aflições, pressões. Até mesmo pessoas te renegando, pessoas virando as costas para você. Jesus está contigo até a consumação dos séculos. Ele não te abandona jamais. Ele te ama demais. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh Deus, nós te louvamos pela Tua palavra revelada aos nossos corações. Nós te louvamos porque a gente aprendeu um pouquinho mais hoje sobre essa realidade fundamental da fé, que é a própria pessoa de Cristo Jesus. E nós queremos nos render a essa glória, a este poder, a essa majestade, que é a própria pessoa do Seu Filho, e colocar todas as nossas expectativas nele. Deus, me dá uma palavra agora para algumas pessoas que estão aqui. Tire as suas expectativas de homens ou nos homens e coloque a sua expectativa em Cristo Jesus. E você viverá uma provisão abundante, um sustento sem precedente, porque você vai aprender que ninguém vai poder frustrar os planos de Deus na sua vida, porque você aprendeu a não colocar as suas expectativas em homens, em pessoas que são tão falhas como você, mas você vai aprender a centralizar a sua fé no grande sumo sacerdote perfeito, que intercede por você eternamente, e o nome dele é Cristo Jesus. É nele, olhe para ele, você vai ver os sonhos de Deus se cumprindo na sua vida dia após dia. Sonhos na área familiar, emocional, física, ministerial, espiritual. Deus é um cumpridor de sonhos. Quando Ele te dá um sonho, Ele mesmo vai garantir, Ele vai cumprir. Aleluia, oh aleluia. Senhor Deus, nós entregamos então a nossa vida, o nosso coração a Ti, porque o Senhor é demais. Você pode falar assim: Jesus. Não, mas fervorosamente, vai: Jesus. O Senhor é demais. Aplauda o Senhor, meu irmão.